Queridos irmãos, paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos aqui para um bate-papo com um amigo, com um irmão, servo de Deus, nosso irmão Pastor Leonardo. E hoje nós vamos estar interagindo aqui dentro das Escrituras sobre algumas temáticas, se assim Deus permitir. Tá bom? Quero aqui convidar todos os irmãos, a todos os amigos. Eu quero que os irmãos podem ir saudando aí com a paz do Senhor. Os irmãos lá de Governador Valadares, de outros lugares, cidades e estados. O nosso irmão Pastor Leonardo já chegou aí. E convido todos os irmãos em nome de Jesus para estar conosco, estudando a Bíblia, falando um pouco de Deus. E eu louvo a Deus pela oportunidade de ter uma pessoa que ama estudar, ama falar de Deus, como o nosso irmão Pastor Leonardo. Vou chamar ele aqui. E as pessoas que forem entrando, vai compartilhando essa pequena live, no máximo 40 minutos. E Deus vai falar conosco aqui no nome de Jesus. Deixa eu ver como é que eu chamo ele aqui. Aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Só se eu aceitar aí, pastor Leonardo. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Jesus. Uma boa tarde para vocês. Paz do Senhor, Amém. mesmo. Só vitória? Só Vitória, é um prazer estar aqui na live com o Senhor. Um prazer estar com os irmãos também. Amém. Quero dizer para os irmãos que vão começar a chegar aí, que conheci o pastor Leonardo pelo estudo teológico, né, da Academia de Pregadores. De lá para cá, Deus tem nos abençoado nessa amizade. Eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus Deus. abençoe. Amém. Eu glorifico a Deus também por isso. Amém. Vamos começar então, pastor Leonardo. Vamos. Vamos começar, não conversar normal, né? E dentro do que o Senhor for nos incentivando aqui a falar, nós vamos ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Talvez a gente conheça um pouco, tem pessoas que têm alguma dúvida. E se porventura quiser colocar essa dúvida aqui no comentário, tenha total liberdade. E se a gente souber, né? Porque a gente são estudante ainda. Se a gente souber responder, nós vamos estar estudante ainda. Então, pois bem, pastor Leonardo. Calouros. Para a glória de Deus. Até a volta de Jesus. Pastor Leonardo. Oi. Vamos começar assim. Dentro da nossa experiência que nós temos visto aí na igreja, nós temos percebido que cada dia mais está difícil pregar, né, comentar com as pessoas no púlpito sobre a verdade. Porque o nosso adversário, ele tem trabalhado para distorcer a verdade, né? E hoje em dia nós chegamos a um tempo que as próprias igrejas protestantes, né, têm incentivado as pessoas a viver talvez falando que é verdade, mas uma mentira. Como tratar essas coisas, sendo que mais passar o tempo, mais difícil será pregar a verdade. Nós vivemos um tempo que a gente não pode perder esse tempo, né? Nós vivemos um tempo que a nossa geração é uma geração, eu posso falar assim, uma geração corrida. O nosso tempo ele é um tempo curto, né? A gente corre bastante, tanto que hoje a gente, trazendo assim para estudo, né? A gente escolhe estudos EAD, né? A distância por causa do nosso tempo. Você não tem muito tempo para ser o presencial, então o nosso tempo está curto. E o tempo da igreja, ele é um tempo curto. A gente não, o tempo que eu me refiro é um tempo, posso me referir ao arrebatamento da igreja. Nós temos visto os sinais, né? A gente sabe que o tempo do arrebatamento ele tá próximo. Então, a Bíblia, ela nos orienta a aproveitar o nosso tempo, porque esse tempo ele é um tempo curto,
e nós temos que fazer bom uso de cada momento, de cada instante que nós temos. Eu estava lendo um livro, né? E nesse livro o autor ele escreve muito bem que a gente fala muito de problemas, a gente fala de escândalos em várias áreas. A gente usa as redes sociais para apresentar os problemas, né, que nós temos enfrentado. E é o certo fazer isso. Mas o que tem faltado na nossa geração é apresentar soluções. A gente sobe às vezes no púlpito da igreja, nós usamos a internet para falar dos problemas, mas esquecemos às vezes de mostrar a solução desses problemas. Então a gente vê um problema nos pregadores atuais da nossa geração, que nós costumamos a usar até mesmo palavras de outros pregadores, frases fortes, frases de impacto, somente por uma questão de que achamos bonito aquelas mensagens e queremos replicar aquelas mensagens. Não que seja errado, eles são como referência para nós. Mas o que falta na nossa geração é apresentar soluções para esses problemas. E o nosso tempo ele está curto, porque as crianças de hoje eles têm acesso a muitas coisas. Nós temos que apresentar soluções. No caso da família, a família ela é atacada diretamente, corriqueiramente, né? Constantemente. E quais são as soluções que a igreja ela apresenta, de acordo com as suas condições financeiras? Se a família está sendo atacada, o que nós deveríamos fazer como igreja? Apresentar soluções como fazer congressos de família, fazer algum tipo de trabalho que venha trazer benefício para a família, já apresentando desde da criança na sua tenridade, né? O que a Bíblia diz? Ensinar teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Se os ensinos passados, me refiro a todos, trouxe certas consequências para o dia de hoje, nós temos que se apressar a olhar para o lado familiar, incentivar cultos domésticos, incentivar cultos de família, incentivar culto nos lares, ou seja, apresentando soluções em vez de apresentar somente problemas. E nós temos que se apressar em fazer isso. Nós temos que fazer uma análise da igreja. Quais são os problemas na área da igreja? Quais são os problemas com os jovens? Qual é a dificuldade dos jovens eles buscarem a presença de Deus? O que nós devemos fazer? Subir nos púlpitos somente para usar palavras, frases já feitas, para tentar ali, de uma certa forma, corrigir os jovens, em vez de não somente isso, mas apresentar soluções, como fazendo um congresso para jovens, trabalhando de certa forma que levem esses jovens e adolescentes a ter um prazer pela palavra. Um exemplo, os jovens hoje gostam muito de mangá, né? De mangares que são até mesmo ofensivos, que apresentam muita violência. Não vou falar aqui em específico, mas tem um mangá que, através desse mangá, nos Estados Unidos, houve uma pesquisa que, a partir do momento que muitas crianças e adolescentes passaram a assistir esse mangá, houve muita violência nos Estados Unidos, até morte. Mangá é o quê, irmão? Mangá uns livros, desenho, sabe desenho, né? Como Naruto, Shippuden, essas coisas. Sim, sim. Sim. Então, eu lia muito mangá antigamente. Então, o que muitas editoras eles estão fazendo? Se você pesquisar a Editora Vida, eles têm publicado um mangá. Eu não me relembro o nome agora, mas fala ali sobre Jesus guerreando, né? Então, é uma forma de apresentar ao jovem soluções. É uma forma de levar a ele uma forma de conhecer a Deus. Se ele gosta de mangás, essas coisas de violência, por que não incentivá-los a trazer eles por essa área? Tem uma instituição de revista de escola dominical que ela trouxe um tema no ano retrasado, porque lançaram aquele filme de Star Wars, né? Star Wars. E muitos jovens estavam sendo influenciados nas igrejas para assistir. O que eles fizeram? Eles modificaram a capa da revista e colocaram lá algo parecido com Star Wars, sabe? Uma coisa meio genérica, para incentivar os jovens a gostar da leitura do estudo. Mas é claro que tem que haver um equilíbrio.
né? Como já estudamos na Academia de Pregadores, somos da mesma escola, né? E que os professores lá ensinam, os pastores, é que nós temos que ter equilíbrio. O que falta para nós é equilíbrio. Porém, nós temos que solucionar problemas, observar a igreja, ter uma visão panorâmica e se apressar para levar, animar os irmãos em diversas áreas, seja jovem, criança, casais, para se aproximar de Deus dentro da perspectiva de cada um. Os irmãos querem me entender. Eu percebo, meu querido, isso é interessante a sua visão aí, com certeza é verdade, mas eu percebo, dentro do que nós estamos conversando, que por mais que o anticristo não está fisicamente em um corpo agora, é como a Bíblia diz, o espírito de engano já está. Então, cada dia que passa, nós estamos vivendo um tempo. Quando eu falo, até conversei com você, com o senhor já, sempre a gente conversa no WhatsApp, como coisas que a gente percebe que na Bíblia ele está exortando para não fazer, exortando, por exemplo, o inclusivismo, né? Igreja que tudo aceita, que não precisa se transformar, não precisa de evangelho coisa nenhuma, né? Porque essa pessoa ela pode pregar, ela pode batizar, igual as coisas que eu estou percebendo. Nós vivemos um tempo em que eu me assusto, porque a verdade da palavra de Deus tem sido pouco pregada, a verdade. E eu não sei como consegue distorcer a palavra de Deus. Quando nós observamos as escrituras sagradas, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, se o senhor tiver uma Bíblia, o senhor acompanha comigo? 1 Coríntios capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz. Enquanto nós vamos procurando aqui, se algum irmão estiver nos ouvindo e quiser fazer alguma pergunta, tenha total liberdade no nome de Jesus. Tá? Aproveita a oportunidade. Capítulo 5, versículo de 1 ao 5, está escrito assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê. Observe isso aqui. Aconteceu coisas muitos anos atrás, nas primeiras igrejas, que o apóstolo Paulo estava dizendo que era semelhante, até nem no mundo acha tão coisa abominável, que no caso aqui era uma imoralidade sexual. Quando a gente observa os dias de hoje, não é diferente. Só que o problema é que o homem de Deus, ele tratou com essa causa. É igual o senhor disse, existe coisas que a gente pode tratar para aproveitar o tempo. Mas existem verdades que tem que ser dita como um homem de Deus, e cada dia mais está sendo difícil. Eu acho que vai afunilar um pouco mais. Porque se o espírito das trevas, o espírito do anticristo já está aqui, já está por enganar, coisas que a gente nunca ouviu de uma igreja, de um público, de uma pessoa pregando sério. Nós estamos ouvindo. Não de uma pessoa séria, né? Mas uma pessoa que está ali com um cabo de liderança. E isso aí é para ferir a igreja. Para ferir a igreja. Por quê? Vai ter que tirar toda a Bíblia, vai ter que tirar várias passagens da Bíblia que se tratou contra o pecado, tratou contra a frieza espiritual, tratou contra a pressão diabólica. E nós temos que nos posicionar. Ou nós escondemos, ou nós usamos o conhecimento que Deus nos deu e falar assim, irmãos, é para crescimento de vocês. É para crescimento que nós estamos falando isso. Então, vigie. Pelo menos isso, vigie. Não deis lugar ao diabo. Olha para você ver. No versículo 1 ainda está dizendo: imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê. Isto é, há quem abuse da mulher de seu pai. Vou ler só o versículo 1, que talvez as pessoas já conhecem. E no versículo 5, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo trata isso aqui, dizendo, versículo 4, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5, esteja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que
pelo menos, né, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Observe o perigo que a igreja tem corrido. E, se não for tratado, vai funilar cada dia mais. Eu acho, irmão, eu vou perguntar isso para o senhor também agora, que nós estamos num tempo, na última geração, há 70 anos, da volta de Jesus. Tá travando aqui. Tá me ouvindo agora? Você tá me ouvindo? Agora sim. Pois bem. Sim. Pastor Leonardo, eu vejo que nós estamos no... Nós temos que crer nisso, né? Como os próprios apóstolos creram. Que nós estamos na última geração para a volta de Jesus. E para afunilar um pouco mais, eu acho que a estratégia do inimigo, né? Eu não sei, essa igreja vai ser arrebatada, não tenho 100% de certeza. Antes ou depois da tribulação, da grande tribulação. Mas nós, para acontecer isso aí, só falta mudar as leis. Eu acho que o inimigo está querendo colocar pessoas na liderança política para mudar algumas leis e aí a igreja será perseguida. Qual que é a visão do senhor sobre isso? Como anteriormente já falei, né? Eu acredito que eu sou pré-tribulacionista. Creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu sempre falo que eu acredito que haverá um tipo de pré-tribulação, né? A igreja ela vai assistir, ela vai ver algumas coisas ainda. Ela vai passar por algumas coisas ainda. E quanto mais o cerco ele for se fechando, porque a palavra de Deus não tem como escapar. Não tem como evitar que muitas coisas aconteçam. Tem coisas que será necessário acontecer, mas não é o fim. Como diz lá em Mateus, puderem me acompanhar, quero ler com os irmãos, né? Mateus capítulo 24, versículo 13. Diz assim, ó. Mateus capítulo... Só um momento, irmãos. Amém. Capítulo 24, glória a Deus. Posso ter me perdido aqui? Capítulo 6, versículo 7, versículo 6. Mateus 24, verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, você percebe que é mister, é preciso, é necessário que aconteça. Por quê? Para haver um cumprimento da palavra de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela permanecerá para sempre. Então, o que Jesus falou que ia acontecer, vai acontecer. Não tem como a gente parar, não tem como impedir. O que nós podemos fazer é pregar o evangelho, alcançar o maior número de pessoas possíveis, como já falamos do tempo, remindo o tempo, que os dias são maus, como disse Paulo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, o meu pensamento diante disto é que isso tem que acontecer, leis vão ser mudadas, leis vão ser transtornadas, vão ser contrariadas. A Bíblia, ela diz, não me falha a minha memória, lá em Isaías, que maldito é o homem que faça com que a lei, eu não estou me lembrando muito bem, irmãos, que faça com que a lei injusta, né? Fala sobre as leis injustas. Então, é preciso, é necessário que isso venha acontecer, mas ainda não é o fim. Nós vamos ver muitas coisas estranhas, esquisitas, né? Que contrariam a palavra de Deus, e ao mesmo tempo a gente vai estar de mãos atadas. Mas de mãos atadas, porque nós não vamos poder fazer nada.
Jesus disse que os apóstolos, a igreja, ela seria perseguida, e ela foi perseguida. Por quê? Porque era necessário que aquilo acontecesse. Um exemplo, a igreja ela foi incumbida de fazer a grande comissão. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas se Estevão não tivesse morrido, aconteceria a grande comissão? Não. A igreja ela estava ali parada, estagnada. Aí o que acontece? Deus permitiu que Estevão fosse morto, e a partir daquele momento a igreja ela foi dispersa, né? Lá em Atos capítulo 8. A partir daí os irmãos começaram a se dispersar para fazer missões. Filipe foi para Cesareia, né? E assim os irmãos começaram a se espalhar, a pregar o evangelho. Então, isso é necessário que aconteça, mas ainda não será o fim. A minha visão é que vai chegar o momento que nós vamos ver leis que, ao certo ponto, elas vão perseguir a igreja. Só que eu percebo, presbítero Paulo, que assim como a gente vive uma guerra fria em vários países, uma guerra fria, não uma guerra declarada publicamente, mas vive uma guerra fria através da economia, uns brigam uns contra os outros, se lá no país tal não pode trazer carne do outro país, é uma guerra fria, guerra econômica, né? Assim também a igreja ela vai passar por isso, um tipo de perseguição não literal, não uma guerra declarada, mas forma de atacar a igreja. Vamos ser atingidos, e por isso que a igreja tem que estar atenta, discernimento, em oração, para entender as artimanhas de Satanás. Nós temos que estar em oração, tá? Em consagração, em jejum, a busca pela palavra, uma vida com Deus, para que a gente perceba os ataques do inimigo. Porque se a igreja for uma igreja que não ora, que não busca, ela não vai ter discernimento. Quando o inimigo se aproximar, ela não vai perceber. Mas quando a gente está em oração, a gente percebe. E pastor, então, o que o senhor acha, né, dentro da Bíblia Sagrada, o que o senhor acha que tem, vamos dizer assim, segurado, né, trancado as pessoas, muitos crentes, de oração? O que o senhor acha que é isso? Porque nos últimos dias, nós que somos pregadores, e graças a Deus eu conheço o senhor, eu sei que o senhor prega também em outras igrejas, o porquê, mesmo tendo pregadores alertando, mesmo tendo homens de Deus, eu creio, o senhor também crê, que existem pessoas ainda que é profeta de Deus, que Deus usa, mas as pessoas hoje em dia têm deixado de lado essa maior armadura, essa armadura de oração. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Timóteo, glória a Deus. Capítulo de número 4. Versículo 1 até versículo 5. Vou fazer uma rápida leitura. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5 e último versículo. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazei a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus irmãos, aqui a Bíblia, de forma clara e evidente, de fácil interpretação, que Paulo, um homem que amava a palavra, que se preocupava com a igreja, ele sabia que chegaria um tempo que ele partiria devido às perseguições, devido às muitas lutas da igreja primitiva. Conforme ele disse, eu não só me recordo, Coríntios ou Romanos,
que ele fala que ele teve situações de nudez, perseguido pelos seus próprios irmãos. Então, Paulo sabia a iminência, ele tinha certeza que um dia, a qualquer momento, ele poderia morrer. Sabendo disso, ele alerta a próxima geração. É uma forma, digamos assim, de passar o cajado, aquele cajado de segurança, de doutrina. Então, ele passa para Timóteo, que era um jovem pregador, um jovem pregador da palavra de Deus. Ele conjura a ele diante de Deus, ele pede a ele diante de Deus, diante do Senhor, que ele pregasse o evangelho, tempo e fora de tempo. A gente vê aqui que Deus está nos trazendo muito para falar sobre tempo, né, presbítero? Tempo Verdade. e fora de tempo. Então, pregue tempo e fora de tempo. O que ele queria? Pregue fora de tempo e fora de tempo para redarguas, repreenda, exorte, ou seja, prega a verdade. Prega a verdade. Por quê? Por que pregar a verdade? Por que Paulo deu essa demonstração para Timóteo? Porque viria um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Porque aquela igreja, a igreja primitiva, até sua saudação, era Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aquela igreja era a igreja do primeiro amor, né? Aquela igreja que buscava, que ansiava pela volta de Jesus, que a qualquer momento eles estavam ali preparados, em busca e com sinceridade para a volta de Jesus. Mas chegaria um tempo em que essa igreja não seria mais uma igreja constante na oração e na sua firmeza na palavra e na obediência da palavra. Chegaria um tempo que eles não sofreriam mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoariam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, Paulo, ele está dizendo assim, olha, estude a palavra, busque a palavra, te prepara, seja um apologeta, um defensor do evangelho, porque vai chegar um tempo em que os próprios irmãos, eles não vão querer mais ouvir a verdade, atentar à verdade, e vão estar com comichão nos ouvidos. Eu entendo que de forma espiritual, o adversário, ele iria preparar formas, ele iria preparar jeitos, para que as pessoas, eles não viessem receber de coração a palavra da verdade, mas sim pregadores que para si pregam aquilo que eles querem ouvir, aquilo que satisfaz o seu ego. E aqueles que pregassem a verdade não iriam ser mais ouvidos, né? Doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Para terminar, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, quando você não era um cristão propriamente dito, você acreditava em várias coisas. Antes de aceitar Jesus, nós acreditávamos em várias outras coisas que não me cabe falar aqui. Cada um tem a sua individualidade no passado, acreditava em outras coisas. Mas agora em Cristo, a sua mente ela é transformada. Você sabe que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você sabe que só Ele é teu Salvador. Você sabe que só Ele é o caminho para a salvação. Você sabe que só Ele é a solução. Você aprendeu isso. Mas haveria um tempo que as pessoas perderiam esse amor, eles perderiam esse entendimento e a sua consciência ela seria alterada, transformada, ao contrário aquilo que ela aprendeu hoje. Então, elas desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. O que é voltando? Voltando para o Egito, voltando para os princípios errôneos, voltando para as práticas pecaminosas do passado. Mas tu, sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, para concluir, para responder a sua pergunta, me desculpe, porque eu sou assim mesmo, né? Eu gosto de explicar a minha posição assim, né? Então, o que ocasiona a frieza espiritual, a inconstância numa vida de oração, são ainda a inclinação para o pecado, ainda a inclinação para o erro do passado. O que traz essa falta de vontade de orar ainda são os pensamentos no Egito. Como o povo hebreu, quando saiu do Egito, eles reclamavam muito com Moisés, porque eles iriam preferir ficar no Egito, porque lá tinha aquilo, porque lá tinha pelo menos aonde cair morto, né? Pelo menos tinha sepultura, e no deserto não tinha.
próximo do mar, não tinha nem lugar para ser sepultado. Então eles preferiam sofrer no Egito do que estar ali diante daquela circunstância ou sofrer por amor a Deus. Foi naquele caso, né? Trazemos para hoje, eles preferem estar sofrendo lá no Egito, preferem viver a sua vida de pecado do que uma vida com Deus. Porque eu aprendo, para resumir, eu aprendo uma coisa. Eu ouvi alguns dias atrás uma palavra que foi nesse sentido assim. Se você soubesse que você ia sofrer tanto antes de aceitar Jesus, se você soubesse que você ia passar por frustrações, decepções, luta, dificuldade, você aceitaria Jesus? Dificilmente. Sejamos sinceros, dificilmente. Então, quando nós nos deparamos com lutas, já conhecendo a Cristo, já conhecedores da palavra, por vezes, um homem, ele quer voltar para o pecado. Mas eu estou com Jesus. Eu passava tanta luta, mas agora estou com Jesus e continuo passando luta, continuo passando por prova. Mas Pedro, ele falou claramente na sua carta que é muito melhor passar por luta com Cristo, por amor ao Evangelho, do que passar por luta na prática do pecado. Porque no Evangelho você tem um colo, você tem alguém que vai enxugar as tuas lágrimas, você tem alguém que vai te dar uma palavra de conforto, você tem a segurança em Cristo. Paulo, ele foi levado para o martírio, mas eu combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, graças a Deus. Lute um bom combate. Difícil, mas continue firme. Com fé em Cristo que ele vai te ajudar. O pastor Leonardo, o Espírito Santo toma ele não para não. Começa a pregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmã Maria, Pai do Senhor, boa tarde. Se porventura a irmã tiver alguma dúvida da Bíblia Sagrada, ou quiser que a gente fale algum tema, tenha total liberdade, não só a irmã Maria, mas todos os irmãos aí que estão nos ouvindo e nos vendo aí para a glória de Deus. Amém? Pastor Manuel já está aí, o irmão Nilton, irmã Sônia, se eu não me engano o nome dela, e a nossa irmã Maria, que é no momento, tá? Sejam bem-vindos. No nome de Jesus, estamos aqui falando da palavra de Deus. Pastor Leonardo, como eu não separei, eu gosto de falar, assim, sem preparar assim, um tema específico, mas como eu não preparei nenhum, e eu já falei alguns para o irmão tem algum para nós tratar aqui também? Em nome de Jesus? Algum versículo? Não, algum tema para mim, como fosse uma pergunta para mim. Né? Aí nós vamos conversar nós dois sobre esse tema. Moisés, dos Estados Unidos. Deus abençoe você, em nome de Jesus, meu querido. Glória a Deus. Que Deus ele venha nos abençoar, né? Nessa tarde maravilhosa. Eu tenho um versículo, né? Que se encontra lá em Tessalonicenses. Primeiro ou segundo? 2 Tessalonicenses. Amém. Capítulo de número 2. Versículo 1 e verso 2. Diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, nem por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A minha pergunta... O senhor leu aonde, meu querido? O senhor leu aonde? Eu não achei. 2 Tessalonicenses. É a segunda, né? 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 1 ao verso de número 2. Amém. Eu posso reler? Posso reler? Pode ler, por favor. Reler para nós. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele. Ele fala a respeito do arrebatamento, né? Sim. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3.
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que o senhor acha? Nós já tratamos disso anteriormente, mas há algum tempo que não fazemos live, né? O que o senhor acha, no seu posicionamento, sobre a vinda desse filho da perdição que se refere ao anticristo? Eles, na verdade, são duas perguntas. Ele já está na Terra? Uma outra pergunta que eu quero fazer sobre os profetas do caos. Eles têm feito... o que o senhor acha dos profetas do caos? Que quando vê terremotos exagerados, prenúncio de tsunami em alguns lugares no Brasil, em outros lugares do mundo, o que o senhor acha sobre o posicionamento de alguns se aproveitando deste momento para, às vezes, até trazer revelações que são discutíveis se realmente procede do Espírito Santo ou se estão se aproveitando daquele momento para ter visualizações ou para se promover? Qual é o seu posicionamento nessa questão? Irmão, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a primeira pergunta do anticristo como nós estávamos conversando antes. Eu creio que se ele tiver ou não, independente se ele tiver na terra ou não, o espírito do engano, o espírito do anticristo já está reinando. Chegamos um tempo, é o que nós estávamos dizendo no começo, chegamos um tempo em que pastores com microfone, pessoas louvando para mais de 20 mil pessoas, falando heresias, cantando heresias, falando fábulas, falando mentiras, que não está na Bíblia Sagrada. Para quê? Para enganar as pessoas. E quando você olha essas pessoas sendo influenciadas, as igrejas que pregam a verdade cada dia mais se esvaziando, né? E essas igrejas se enchendo, nós percebemos. É aquilo que o senhor leu em Timóteo e é aquilo que nós estamos lendo aqui. Ó. Chegou um tempo em que, de fato, o anticristo, mesmo se ele estivesse na terra ou não, eu creio que não, ainda não, eu creio que ainda não, mas mesmo se ele tivesse ou não, a influência dele é visível, é quase palpável, né? Das pessoas aceitando a mentira no lugar da verdade, das pessoas não se preocupando com a sua salvação, não preocupa com a sua salvação. Quando você observa o texto que o senhor leu, dizendo, por exemplo, sobre esses profetas do caos, é a falta de temor. Duas coisas, uma coisa, ou você está com o Espírito de Deus, ou você está com o Espírito das trevas, o Espírito do diabo. Porque se essas pessoas estão profetizando aquilo que não se cumpre, já não é de Deus. A sua conexão tá boa? Tá travando um pouquinho. Tá agarrando? Tá travando um pouco sua conexão. No meu parece que tá normal. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Só um momento. Melhorou? É verdade. É verdade. Glória a Deus. Tá agarrando bastante, né? Ainda tá travando ainda um pouquinho. Tomara que volte. Tá me ouvindo? Tá travando um pouco, mas deu para entender. Agora... Então. Agora tô. Quando eu só mexo no celular, parece que melhora a conexão. Tá me ouvindo? Agora sim, sim. Pois bem. Sim. Então, meu querido, nós chegamos um tempo em que as pessoas, o ser humano, ele está sem temor nenhum. E isso só pode ser fruto, só pode ser obra já dessa pressão diabólica. Não tem condição. Quando você olha aqui, olha, o senhor leu em 2 Timóteo 4. Mas em 2 Timóteo 3,
o profeta, eu ouso falar assim, o profeta Paulo, apóstolo Paulo, ele profetiza algo que talvez naquele tempo já estava ocorrendo, mas não em suma. Não em suma. Mas hoje nós vemos que isso é real. Olha o que ele diz, olha, o capítulo 3 de Timóteo, 2 Timóteo, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. E detalhe, todos esses pontos negativos aqui, nós estamos vivendo, nós estamos percebendo. As pessoas, elas estão cada dia mais longe de Deus, preferindo fama, preferindo status, a ponto de falar, igual o senhor falou aí, pregar mentira, profetizar mentira. Olha que audácia. Audácia tanto de dizer, assim diz o Senhor, sendo que Deus não falou. Sendo que Deus não falou. Então, irmão, eu observo as Escrituras e por mais que, Deus abençoe o nosso irmão Fabrício, que também está nos Estados Unidos, Deus abençoe. Quando nós percebemos isso aqui, eu não importo, por exemplo, se o anticristo está aqui ou não, mas eu tenho me preocupado nos últimos dias com a situação da igreja. A situação da igreja. Porque a situação da igreja é qual? Perante Jesus, ela as portas do inferno não prevalecem. Nada pode, não era para ter efeito contra a igreja. Nem a morte dos santos. Mas o inimigo tem entrado com sapatinho de algodão. Olhar do coração de cada um e falar, olha, aquele ali precisa, ele quer fama, vou dar fama para ele. Mas em troca disso, você vai começar a pregar mentira. Em troca disso, você vai perder o temor. Então, o inimigo, irmão, tem entrado em várias igrejas. E isso é muito preocupante. Então, os sinais, eles são grandes, por mais que eu não sou o profeta do caos, mas o sinal de esfriamento, por exemplo, se o senhor, pastor Leonardo, se o senhor sabe que a oração, ela é um escudo, é uma arma, por que o senhor não vai orar? Explica. Se a Bíblia Sagrada, ela é a maior fonte de você não ser enganado, por que você não vai ler? Se o jejum é uma forma plausível, biblicamente, de santificação, por que nós não vamos fazer? É um paradigma. Se congregar é uma forma de nós estarmos, ligados um com o outro, porque nós somos corpo, por que a gente não vai fazer? Então, coisas que para nós que era para ser simples, no sentido de qualquer um era para fazer porque era proveitoso, por que as pessoas não estão fazendo? Nós percebemos pessoas, irmão, isso é gravíssimo que eu vou dizer para o senhor e para os irmãos, todo mundo quer saber de tudo. Todo mundo quer saber de tudo. Eu sei, eu não preciso de ouvir pastor, eu não preciso de ouvir ninguém. Já sei, e por isso, sabendo eu não preciso congregar, eu não preciso tomar ceia, eu não preciso fazer nada. Porque eu já sei, mas esquece de aplicar o que sabe. Eu conheço uns pastores que dizem, irmão, eu sei pouquinho, não sei nem ler direito, pouquinho. Mas o pouquinho que eu sei, eu prezo diante de Deus de obedecer. Então, essa que é a questão. Entende? Então, eu creio assim, irmão. Essas questões. Para resumir, o anticristo, por mais que ele talvez não esteja aqui fisicamente, né? Eu não tenho como provar para o irmão, mas nas evidências, sim, claramente. Eu creio que ele não está aqui na Terra ainda, humano, só pela questão das leis. Eu creio, igual o senhor falou, eu creio que vai mudar as leis para atingir mais a igreja. Para atingir piamente a igreja. Porque a lei, se eu não me engano, ela foi feita em 88.
a última lei, assim, que ele segue a risca. Aí ele está achando muito velho, ele está querendo mudar essa lei. Então, e se mudar, vai atingir com certeza. Depende do governo, depende dos partidos na área de política, eu não entendo muito, mas falta isso. Falta isso. E também nós não podemos esquecer de Israel. Israel, a Bíblia diz, né, que Israel que o anticristo, né, vai sentar, né, vai sentar no trono lá no terceiro templo, e cabe ressaltar que Israel já está planejando em fazer o terceiro templo, todos os utensílios já estão prontos, as vestes sacerdotais. Eu fiquei sabendo um tempinho atrás que até eles estão cruzando ovelhas para dar uma ovelha vermelha. Quando der essa ovelha vermelha, é essa ovelha que vai servir para o sacrifício. Então nós estamos, sim, no princípio das dores, e falta muito pouco. Para a gente, esse texto que o senhor leu está mostrando que nós vamos ver. Presbítero. Senhor? É por causa dessas evidências, desculpa lhe interromper, Sim. é por causa dessas evidências que muitos acreditam que a igreja ela passará pela grande tribulação, porque a evidência tem sido muito grande. Não, lê o versículo 3 do capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Capítulo 3? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É sobre esse texto, pastor Leonardo, que demonstra que a volta de Jesus, ela acontecerá, só vai acontecer depois que vem a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Então, por mais que nós pegar um pedacinho, nós vamos ter a infelicidade de ver esse perturbado aí. Eu creio assim. Aí, a igreja será, em suma, arrebatada. Entendo a posição. Pois é. Então, para nós finalizarmos... Senhor? É plausível. Ela é a mesma coisa que a minha posição, né? É a mesma coisa. Só acrescentou algo a mais. Deixa eu falar com o senhor. Na próxima vez, as horas já voou, já foi 1 hora de mensagem. É mesmo? 1 hora. E... 40. E a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre outros temas. Eu vou deixar o senhor encarretar de separar alguns temas para a gente estudar, no nome de Jesus. Tá bom? Eu já quero deixar um versículo para finalizar aqui. Amém. O senhor falou sobre Israel. Tem lá em 2 Pedro, deixa aqui para os irmãos, 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1. Amém. E também houve entre o povo falsos profetas. Ele se refere ao povo de Israel, né? Ele se refere ao Antigo Testamento, aos falsos profetas que houveram. Como entre vós haverá falsos doutores. Aí Pedro já se refere à igreja. Você percebe que ele faz aqui o contraste? Ele fala sobre Israel, propriamente dito, e fala sobre o Israel de Deus, que é a igreja, né? Fala sobre nós. Nosso futuro. Como entre vós haverá. Haverá. Eu penso que quando ele fala haverá, ele fala em um contexto assim, como é que eu posso dizer assim? Posso transliterar. Vai ser pior. Porque no tempo dele, a briga, entre aspas, de Paulo, dos apóstolos, a maior briga deles foram com falsos profetas, né? E falsos ensinos. Eles combatiam muito isso, né? Só que no nosso tempo,
isso será pior. Será pior. E será num contexto em paralelo com os falsos profetas do Antigo Testamento. Como houve aquela questão de Jeremias com Ananias, que Jeremias dizia que haveria cativeiro e Ananias não, né? Mas a gente vê que houve consequência para Ananias. Houve consequência para ele. Determinado um período de tempo, ele foi lá e aconteceu que ele morreu, né? Então, o que acontece? Da mesma forma que veio o falso profeta para Israel, no nosso tempo haverá. Já que Pedro lhe fala, e haverá falsos profetas, eu acredito que ele fala num contexto de piorar a situação, vai ser pior. As estratégias vão ser muito mais fortes. Eles vão ser, de certa forma, mais eficazes. Eu acredito que é nesse contexto. Que eles vão introduzir encobertamente heresias. Veja como fala do nosso tempo, como é forte. Ó, eles introduzirão encobertamente, de forma encoberta, de uma forma maliciosa. Eles não vão anunciar. Perceba que eles não vão anunciar. Vão ser pouco perspectível aos nossos olhos nus. Só quem estiver em discernimento vai perceber as estratégias de Satanás para atingir a igreja. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ou seja, haverá juízo. Detalhe, pastor. Concluir aqui. E detalhe, pastor. Essas questões aqui, como eles vão conseguir introduzirão encobertamente. Eles vão conseguir isso aqui usando o quê? A Bíblia. Exatamente. Esse que é o maior perigo. Esse que é o maior perigo. A questão de eu estou como pregador, eu sou, por exemplo, teólogo, mas há uma diferença grande em quem tem o Espírito de Deus e quem tem o Espírito do diabo. E o perigo de muitas pessoas virar falso profeta é qual? É com o passar do tempo, somente estudar tem a ajuda do Espírito Santo. Porque sem a ajuda do Espírito Santo... não temos condições de ser eficazes ministerialmente. Não, então, aí as heresias vão entrando no coração, vai pregando sem temor, e além da sua alma ir para o inferno, as dos demais ouvintes também que creem, infelizmente. É um cego guiando outro cego, né? Então, eu quero sugerir um tema para o próximo vídeo, aqui publicamente, quais são as armas que o nosso adversário tem usado para se introduzir nas igrejas. Esse será Deixa para próximo. Para o próximo tema. Pastor, sobre esse tema aí. Quais são as armas atuais do inimigo em atingir a igreja de uma forma encoberta? Amém. Vamos fazer assim, em nome de Jesus. Pastor, encerra agradecendo aí, que eu vou agradecer também. Depois o senhor faz uma oração final, no nome de Jesus. Tá. Meus amados e minhas amadas irmãs, eu quero agradecer a vocês por nos ajudar, nos apoiar nesta live. Nós somos jovens pregadores, né? Eu tenho 28 anos. O presbítero Paulo também tem 28 anos. E tem muitos pregadores com a nossa idade. Graças a Deus que nós estamos empenhados em ajudar, de certa forma, não só a nossa geração, não, mas falando de uma forma generalizada com todas as gerações, todas as idades, mas que vivem nesse período de tempo. Nós todos somos responsáveis, né? Não ser mais velho, jogar a culpa nos mais novos, ou os mais novos jogar a culpa nos mais velhos, não. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos indo pelo mesmo caminho. Seja você pastor de 60 anos, seja você pastor de 20 anos, nós estamos num só propósito: pregar o evangelho, ser apologista, defender essa doutrina, guardar a palavra, guardar a doutrina. Eu agradeço a vocês por nos ajudarem, porque nos incentiva a fazer mais lives, nos incentiva a estudar,
nos incentiva com esse estudo compartilhar do conhecimento com vocês, pouco que nós temos, nós somos calouros, somos iniciantes, mas o pouco que nós sabemos nós queremos compartilhar com todos os irmãos e nos ajude em oração, porque se trata também de uma guerra espiritual, não é fácil, né? E quem sabe daqui, se for da vontade de Deus, daqui dessa pequena live, pode avançar para um outro estágio, para outro nível de forma de pregar a palavra, de estarmos juntos. Tá bom? Agradeço a todos por estar nessa live, que Deus abençoe. Obrigado, presbítero, pelo convite. Fico muito grato pela confiança, que Deus lhe abençoe seu ministério. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. No mais, também quero agradecer aos irmãos, agradecer ao meu amigo e pastor Leonardo, que sempre está nos apoiando. E que os irmãos, em nome de Jesus, compartilhem essa live. Eu estarei baixando e colocando também no canal no YouTube, Presbítero Paulo César. E que Deus venha, através da nossa iniciativa, edificar vidas. Esse é o nosso objetivo maior. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, faz uma pequena oração, encerrando em nome de Jesus, essa bênção de Deus. Então, meus amados, quem estiver aqui na live, nos acompanhe nesta oração para finalizar esta live. Convido a todos a inclinar sua cabeça, aonde você estiver, em reverência ao nosso Deus, que tudo é na nossa vida e é o Alfa e o Ômega Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos agradecer a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda irá fazer. Nós entregamos, mais uma vez, a nossa vida, nós entregamos a direção do nosso ministério nas Tuas mãos, nós entregamos a direção dessas lives com essas temáticas nas Tuas mãos. Senhor, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê a Tua graça, nos concede a presença do Espírito Santo, porque nós cremos na promessa que está lá em Joel 2:28, que no nosso tempo haveria um derramado Teu Espírito Santo sobre toda a carne. Os jovens, eles iriam profetizar, eles iriam ter visões. Deus, e nós queremos aproveitar esse tempo. Nós queremos aproveitar o nosso tempo. Nós queremos dedicar o nosso tempo a Ti, à aprendizagem da palavra, ao evangelizar, ao pregar, ao anunciar a Tua palavra. Nos dê Tua graça, Senhor. Permaneça conosco, nos dando direção, nos dando discernimento. Abençoe o ministério do presbítero Paulo, a sua família. Abençoe o meu ministério. Abençoe o ministério de cada irmão que nos acompanha nessas lives, a cada um, meu Deus, em nome de Jesus, nós Te glorificamos, Te exaltamos e por fim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, meu querido, Deus abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor a todos. Obrigado.